Essas empresas se tornaram muito grandes, muito relevantes e as taxas de crescimento se tornam menores, então por conta disso elas estão começando a pagar dividendo. O meu dividendo sobre o custo lá de trás é muito bom. Qual que é a estratégia do Thiago Reis? Ótimo. É dividendos, fundo Sim, imobiliário, investir no exterior? eu, eu me considero um investidor plural, um investidor nômade. Quando entra um dinheiro na minha conta, eu me pergunto qual é a melhor oportunidade que eu vejo naquele momento. Então, eu levo em considerações dois princípios, Lua. O primeiro é alocação, asset allocation, em português seria a gestão da carteira, a alocação da carteira, e que eu já vou falar um pouquinho mais, e depois o stock picking, que é passar uma lupa aqui. Ou seja, fazer uma pesquisa profunda a respeito de ativos específicos, dado a minha alocação de capital. Como que eu gosto de alocar a minha carteira? Eu sigo os princípios do modelo de Yale. Yale é uma faculdade americana que recebe muitas doações e essa faculdade ela aplica os recursos que ela recebe de doação pensando no longo prazo. E os estudos que Yale fez foi de que a renda variável performa melhor do que a renda fixa e então ela gostaria de ter o capital aplicado no longo prazo em renda variável, mas em geografias diferentes, em segmentos diferentes, em estágios empresariais diferentes. Então ela aplica de venture capital à empresa madura, ela compra desde ações americanas até Austrália, Brasil, e também em imóveis. Né? Inclusive, Harvard chegou a ter fazendas no Brasil. Pouca gente sabe disso. Harvard Caramba. chegou a investir em fazendas no Brasil. E daí, na hora que eles aplicam em renda variável espalhada pelo mundo, esses ativos eles têm baixa correlação. Então, pensa, uma fazenda no Brasil, o que tem de correlação com uma laje corporativa lá em Sydney, na Austrália, com uma empresa de, sei lá, de tecnologia nos Estados Unidos? As correlações não são tão grandes. Mas a renda variável, ela tem retornos muito positivos no mundo ao longo do tempo. Então, quando você tem muitos ativos de renda variável que tem uma expectativa de retorno positivo ao longo do tempo, mas que tem baixa correlação entre eles, o que acontece? Você tem um retorno alto com baixa volatilidade. Então, se não me engano, o Yale teve 1 ou 2 anos negativos desde que eu nasci. É bastante, é bem Nossa, pouco, né? E rendeu, se não me engano, muito. 13% ao ano em dólar, que foi acima do SP500, um belo retorno, né? Para uma instituição financeira, para uma instituição filantrópica, vamos dizer assim, né? Para uma instituição de ensino, tá ótimo, né? Esse retorno. E é isso que eu tento aplicar. Como é que eu aplico na pessoa física? Cara, eu só invisto em duas classes, que é empresas e imóveis, que é o que esses caras investem. E daí eu gostaria de ter 45%, 40, 45% fora e o resto dentro da economia interna. Eu acredito que isso aí dá um bom balanço. Acho que os últimos 2 anos foram bons exemplos disso, né? Teve ano que a Bolsa Brasileira, 2022, ah, como é que foi? 2020, eu não me lembro dos números, mas teve anos que a Bolsa Americana foi negativa e o Brasil foi positivo e vice-versa. E quem tinha um pouquinho nos dois teve uma rentabilidade muito menos volátil ao longo do caminho. E agora, depois que eu decidi que eu quero ter esta alocação, eu tento pegar os melhores Você cases vai. dentro dessas categorias, entendeu? Tipo, no Brasil hoje, putz, eu gosto de algumas empresas, vou focar mais nos meus aportes nessas empresas. Daí você perguntou, você tem uma predileção por dividendos? Apesar de eu ter um livro de dividendos, a resposta é não. Eu tento alocar naquilo que eu acho que é a melhor alocação naquele momento. Já aloquei, por exemplo, em ações do Facebook, do Google lá atrás, desde 2017. Quem acompanha a gente sabe que eu acompanho essas empresas desde essa época. Nessa época, as empresas não pagavam dividendo. E daí alguém falava, pô, por que você investe numa empresa que não paga dividendo? Porque essa empresa está Crescendo muito. crescendo, crescendo, crescia. O Facebook crescia nessa época 50% ao ano. Eu não quero que ela pague dividendo, eu quero que ela continue Investindo nela, né? investindo nesse ritmo aí, continuar nessa correria aí, nesse ritmo de crescimento. Agora, a taxa de crescimento dessas empresas tem diminuído, né? O Google, o Facebook já não crescem mais nessas taxas, natural. Nenhuma árvore cresce até o céu, né? Essas empresas se tornaram muito grandes, muito relevantes e as taxas de crescimento se tornam menores, então por conta disso elas estão começando a pagar dividendo.
o meu dividendo sobre o custo lá de trás é muito bom. Né? Essa conta que eu acho que o investidor tem que fazer. Como que seria seu dividendo daqui 5, 10 anos Sim. numa empresa de crescimento? Então não tem uma predileção por dividendos. O que acontece é que, na prática, boa parte das oportunidades no Brasil especificamente estão nas empresas de dividendos, porque são empresas que geram caixa, são empresas que estão com balanço saudável. O Brasil não é um país de alto crescimento, tem poucas empresas de alto crescimento. Então, já que o Brasil não cresce muito, tem poucas empresas que crescem bastante, geralmente as melhores oportunidades estão nas empresas que pagam dividendos, você paga múltiplos menores, são empresas mais saudáveis na média. E, Thiago, quais são os setores da Bolsa que você não investe? Tem algum setor que você não investe ou tem que tomar cuidado? O setor de aviação é sempre um desafio, né? Isso aí eu aprendi muito rápido na vida. Meu pai tinha um tio que era dono da Transbrasil lá, e daí... Eu não conheço, então não deve ter sido... das antigas aí, talvez você lembre. E, pô, era um show de horror, assim, era um business difícil, né? E todas as empresas no Brasil foram quebrando. E meu pai me explicava, pô, um negócio que tem custo fixo muito alto, né? O custo de você operar uma linha aérea entre São Paulo e Rio. Tipo, você botar um passageiro a mais, o custo variável é muito baixo, né? O que custa é a depreciação, é o combustível e a mão de obra. Você botar um passageiro a mais não muda muito. Então, você tem um custo fixo muito alto e passageiros que são muito sensíveis a preço. E a competição, então pensa que você está competindo contra as empresas. E daí essa empresa tem, sei lá, 10 assentos vagos para o Rio hoje. Qualquer preço que ela vender, para ela é lucro. Né? Já tá perdido, né? Já tá perdido, então, cara, vende aí por qualquer preço. Então você tá competindo com pessoas que muitas vezes não tem uma racionalidade de preço muito grande. Então, o resultado tá aí, né? Quase todas as empresas do segmento. E varejo? Varejo também eu não gosto muito, não. Mais especificamente, linha branca eu tô fora. Crédito é um mercado muito difícil, a venda de varejo com crédito. Eu sou amigo pessoal de um dos maiores varejistas do Brasil. E ele me explicou a dureza que foi lá em 2015. Em 2015 as vendas deles caíram entre 20% e 30%. Né? Então a receita se torna menor. Teve uma crise. E ele tinha despesa financeira, que foi de 500 milhões para 1,5 bilhão. Juros? Nossa. E daí fica difícil, né? É muito duro. Isso aconteceu exatamente agora com a Magazine Luiza e com a Via Varejo, né? A Casas Bahia. Você pilotar isso no Brasil é muito difícil. O Brasil é um país diferente de outros países. Quando você tem uma crise no Brasil, geralmente, para conter o avanço do dólar, o Banco Central ele aumenta os juros. Foi assim em 2015, foi assim mais recentemente agora, né? A inflação estava estourando. Então, o Banco Central no Brasil ele aumenta juros. Lá fora, não. Quando tem uma crise, os bancos centrais eles baixam os juros. E por conta disso, o varejo brasileiro ele tem que lidar com forças diferentes, forças macroeconômicas bem distintas lá de fora. Por conta disso, eu não gosto de investir. Imagina você está investindo em um negócio que, quando está tudo bem, a sua margem é baixa, e quando o vento vem contra, você nasce com uma despesa 3 vezes maior na despesa financeira. É praticamente impossível conseguir ser rentável assim. Agora, varejo de alimento, talvez eu olhasse, né? Até já comprei ações do Grupo Mateus, né? Empresa bem tocada. Mas eu não tenho uma predileção por varejo, não. E eu acredito que o e-commerce, né? Essas empresas aí, Amazon, Mercado Livre, é difícil competir com eles. A experiência é muito boa, né? O preço é muito competitivo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.